Leonardo representa, por mim, por exemplo, por minha formação, eu nasci na Itália, em Bolonha. A primeira lembrança que eu tenho do Leonardo é justamente um seriado feito pela televisão italiana, a Rai, falando da vida dele, essa grande lembrança dessa personagem incrível. Como dizia o próprio Giorgio Vasari, que foi o primeiro grande biógrafo, com certeza de vez em quando nascem no mundo pessoas cuja inteligência é feita para dar luz a todos nós. Da Vinci é um vanguardista, ele está anos-luz à frente da sua época. Suas ideias serem atuais, serem contemporâneas, né? Quer dizer, o grande pensador, o grande filósofo, abarca uma atemporalidade de pensamentos, né, que ultrapassa o período, né, que ele vive. Hoje nós falamos muito de transdisciplinaridade, de interdisciplinaridade, e vendo o Leonardo é a prova concreta, real, que é possível abarcar todas essas áreas do saber, enfim. Um homem que observou desde as plantas, os pássaros, os movimentos mecânicos, transformou isso em matemática. Os seus desenhos vão mostrar a ideia, todos eles, a ideia do movimento que você observa nas máquinas, do corpo do homem. E fazer uma relação entre toda a natureza daquilo que se vê com aquilo que se tem dentro do corpo. A arte de você dissecar, que depois ele é amigo de um papa que o proíbe de continuar fazendo, né? Por que você vai dissecar? Porque não adianta eu te olhar assim, eu não sei como é dentro. Nada mais tem mistério. Tudo eu posso revelar. E ele dizia que não adianta querer fazer nada mais além do que a natureza, porque a natureza já é perfeita. O seu interesse, como fazer com que o que ele apreendia da natureza pudesse se reverter em tecnologia, para serem utilizados pelos homens, é uma coisa que chama a atenção. Ele entende que você faz algo como necessário e útil aos homens, entendendo que esse homem é da natureza. E hoje nós estamos vendo quantos estudos da cibernética, como é que funciona, por exemplo, a tromba de um elefante, as asas de um morcego, o nado de uma enguia. Você não fica só numa contemplação e vendo acontecer. Você pode conhecer, pode descobrir, você pode inventar, até o próprio desenho. Os seus desenhos foram de uma precisão e abriram uma nova ciência, unindo exatamente a ciência com a arte e principalmente com o desenho. Isso culmina com uma das suas facetas, a pintura. Mesmo leigo reconhece em suas obras de pintura, de desenho, que é um artista. O que é um pouquinho mais difícil é reconhecer Leonardo cientista, né? Porque a ciência ela evoluiu de uma maneira que algumas coisas, alguns projetos dele podem não ser considerados necessariamente ciência. Acho que talvez seja um pouco prematuro na época se falar de ciência, mas de qualquer maneira a contribuição que ele deu para o desenvolvimento do conhecimento, sem dúvida nenhuma, é inegável. Mas a despeito da pobreza da física da época, o Da Vinci tinha uma perspicácia de captar as questões da física. Ele lançava a mão de coisas de alavancas, de contrapesos, que é uma coisa assim de quem tem noção do que está fazendo. Nesse período do final da Idade Média, início do Renascimento, a Europa estava fervendo em termos de poder aquisitivo devido aos grandes descobrimentos, e a matemática ela começava a evoluir cada vez mais. Tem uma frase célebre de Isaac Newton que diz que se enxerguei onde enxerguei é porque subi em ombros de gigantes. Tá? Leonardo também se baseou em outros que vieram anteriormente a ele. Ele estava junto com pessoas que estavam também fazendo ciência de primeira linha para a época. Destacaria o contato próximo
que ele teve com Luca Pacioli. Luca Pacioli escreveu vários livros, é conhecido como o pai da contabilidade. Eu estou falando no período do Renascimento, onde a Europa está fervendo e a contabilidade começa, na verdade, a se evidenciar naquele local. E Luca Pacioli, pai da contabilidade, escreveu um livro chamado A Divina Proporção. É claro que ele mistura ciência, matemática e arte. Nesse momento, Luca Pacioli e Leonardo da Vinci estão juntos, né? Tanto que um dos livros do Luca Pacioli, que é A Divina Proporção, as figuras desenhadas foram feitas por Leonardo da Vinci. Uma coisa que chama a atenção é a multiplicidade de interesses do da Vinci. Botânica, anatomia, física, mecânica. Eu acho que a gente simplesmente pela literatura, pelo que tem acesso esporadicamente sobre a vida do da Vinci, não faz ideia das diferentes áreas que ele militou, não é? E a contribuição que ele deu para o desenvolvimento da ciência, do conhecimento. Que ele representa esse desejo insaciável do homem de conhecer, do ser humano querer desvendar os segredos da natureza, querer conhecer, querer aperfeiçoar a técnica. Leonardo é um pouco tudo isso. Pintor, arquiteto, escultor, engenheiro, enfim, músico. Eu reconheço Leonardo como arte mídia. Eu não preciso necessariamente ter computadores para fazer arte mídia. Eu posso fazer a arte mídia, no meu entendimento, com as mídias e as artes de uma determinada época. Leonardo usou o desenho, a pintura, as ferramentas, os materiais, o pensamento e o sentimento de sua época. Não tem como eu dizer que a sua obra está totalmente estudada, lida e aprofundada. Então são coisas que estão em Leonardo e que um dia ainda vão encontrar a resposta para esta mente iluminada do século XV e parte do século XVI.